Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego aqui da Escola Charles Spurgeon Online. E hoje, na nossa aula, nós temos um propósito de termos uma introdução à gramática do português. Dentro dessa introdução, nós vamos falar um pouco sobre sujeito e predicado, sobre as relações dentro de uma frase de um sujeito, de um substantivo quando tem a ideia de posse, de objeto direto, objeto indireto e outros termos gramaticais. Infelizmente, o que acontece é de que muitos alunos acabam desistindo do grego pelo seu pouco conhecimento do português. Mas eu não quero com isso amedrontar você. Pelo contrário, há muitos alunos que chegam, na verdade, agora a entender mais o português porque passaram a estudar o grego. E se nós buscarmos entender mais a nossa língua, entender mais o grego e fazer as relações, você vai ver que o seu português de fato vai melhorar porque você estudou o grego. Então, já que nós vamos tratar sobre esses termos gramaticais em todo o nosso curso, já que é um curso de gramática do grego, é importante que a gente entenda bem o português. E esse é o nosso propósito da aula de hoje. Além disso, na nossa aula, hoje nós vamos tratar também sobre um pouco de vocabulário. A cada aula nós vamos ter uma lista de vocabulário, você vai ficar acostumado a isso, e vamos fazer aquelas observações de semelhanças do português com o grego. Além disso, hoje nós vamos ter uma leitura um tanto diferenciada do grego. Você vai ler o manuscrito do século IV juntamente comigo e vai perceber como você pode ler e entender o grego escrito por um escriba lá no século IV. Você vai ver que isso é possível, nós vamos fazer isso juntos. Portanto, espero que você goste da aula de hoje e que seja uma bênção para a sua vida. Nós vamos falar agora um pouco sobre os substantivos. E o que nós queremos perceber hoje é que os substantivos em grego funcionam de um modo um tanto semelhantes com o português. E uma das formas com que nós podemos relacionar essas duas línguas é a partir da flexão. A flexão dos substantivos que nós poderíamos definir como quando a forma de um substantivo muda conforme o seu significado na frase. Não fique temeroso a partir acerca desses nomes gramaticais, dessas denominações, porque a gente vai perceber que isso é algo que nós já fazemos. A gente algumas vezes não diz o nome exatamente gramatical de um fenômeno da língua, mas é o que a gente já usa no dia a dia. Por exemplo, nós usamos a flexão de gênero. A flexão de gênero é simplesmente mudar um substantivo do masculino para o feminino. Por exemplo, a palavra garoto. Garoto está no gênero masculino e se nós quisermos flexionar esse substantivo, nós o flexionaremos para o feminino. Então, no sentido do gênero, ficaria garota. Basicamente isso, nada muito complicado. Ainda sobre isso, nós podemos pensar sobre a flexão de número, isto é, quando nós queremos mudar a forma de um substantivo do singular para o plural. Então, no substantivo garoto, no singular é exatamente como está, garoto, e se nós quisermos flexionar esse substantivo para o plural, ficará garotos. Nós também temos uma flexão no português, que é a flexão de grau, para sabermos e flexionarmos um substantivo para o aumentativo ou diminutivo. No diminutivo, a palavra garoto ficaria garotinho, e no aumentativo, a palavra garoto ficaria garotão. Então, a partir disso, nós vamos ver que o grego também é uma língua que flexiona muito os seus substantivos. E se nós não entendermos bem o que é uma flexão de substantivo no português, vai ficar um tanto complicado para nós aprendermos como aparece no grego. Por isso mesmo nós estamos tendo essas explicações gramaticais prévias para que nós então possamos entrar na explicação do grego propriamente dito. Então, ainda sobre os substantivos,
eu quero falar um pouco sobre sujeito, posse e objeto. Eu poderia explicar isso de um modo um pouco mais complexo, falando sobre adjuntos adnominais, complementos nominais, mas esse não é o meu propósito hoje. Meu propósito é que você possa simplificar esse entendimento para que a gente possa entender como funciona no grego. Então, basicamente eu posso falar sobre esses três termos: sujeito, posse e objeto. E preste bem atenção a isso, porque nós vamos precisar muito desses conceitos daqui para frente. Eu quero começar com o sujeito. Sujeito, nós vamos daqui a pouco definir, mas nessa frase o sujeito seria o garoto e na segunda frase o vizinho. Essa é a ideia que você precisa entender de sujeito. A ideia de posse é como a ideia já nos está mostrando quando algo é possuído por outra pessoa. Nesse sentido, a ideia de posse que nós temos na primeira frase é do vizinho. No caso, está sendo falado da janela. Então, a janela do vizinho. Isso indica posse. Do mesmo modo, na segunda frase, o vizinho ligou para os pais do garoto. Do garoto nos indica posse. Então, pegue esses termos e essa ideia, porque nós vamos precisar daqui a pouco. Do mesmo modo, nós podemos pensar em objeto. Os objetos, eles aparecem na frase relacionados ao verbo. Então, por exemplo, na primeira frase, o garoto quebrou a janela do vizinho, quebrou é o verbo. E a janela do vizinho é o objeto, ou seja, é aquilo que é afetado pelo verbo, se nós quisermos definir de uma forma mais simples. Esse seria um objeto direto. E no caso de o vizinho ligou para os pais do garoto, o vizinho é o sujeito, ligou é o verbo, e para os pais do garoto é o objeto indireto, porque neste caso nós temos uma preposição. Bom, como eu posso saber se aquilo que eu estou falando, o substantivo, é um sujeito ou se é um objeto? Nós temos algumas dicas para nós tratarmos sobre isso. A primeira delas, se eu quero encontrar o sujeito, eu pergunto quem ou o que fez aquilo. No caso da primeira frase, o garoto quebrou a janela do vizinho. Quem quebrou a janela do vizinho? O garoto. Então, assim, nós temos o sujeito. Basicamente assim. Como eu posso encontrar o objeto direto? Bom, nós podemos pensar sobre a frase: o garoto quebrou. O garoto quebrou o quê? Se nós temos a resposta: o garoto quebrou o quê? A janela do vizinho. Então, essa resposta, a janela do vizinho, é a resposta para o nosso objeto, no caso, o objeto direto, porque ele não tem preposição. O que foi que o garoto quebrou? A janela do vizinho. Então, esse é o objeto direto. Nós podemos pensar também sobre o objeto indireto. Neste caso, na segunda frase, nós temos: o vizinho ligou para os pais do garoto. O vizinho ligou a quem ou para quem? Para os pais do garoto. Então, para os pais do garoto é o objeto indireto. Esses termos, objeto direto, objeto indireto, posse e a ideia de sujeito, vão ser grandemente importantes para o nosso entendimento do grego. Por esse motivo, é importante que você entenda esses conceitos agora, porque você vai precisar deles grandemente no futuro. Ainda sobre os substantivos, eu quero falar sobre o gênero. O gênero, no português, pode ser masculino, como nós já falamos anteriormente. Então, nós temos o homem, o vigia, o rei e o computador.
são substantivos masculinos, mas nós também temos os substantivos femininos. Por exemplo, a mulher, a vigia, a rainha, a impressora. Substantivos femininos. No grego nós temos o substantivo neutro. Algo semelhante que nós temos no português seriam os pronomes demonstrativos, por exemplo, isto, isso ou aquilo, nós utilizamos para coisas. Essa seria uma forma de ter um gênero neutro no português. Mas, fora isso, todos os nossos outros substantivos, eles estão definidos entre masculino e feminino. Não há neutro no português. Esse seria só um resquício de um gênero neutro que teria vindo de uma língua anterior. Mas eu tenho uma observação acerca do gênero, e é que os gêneros dos substantivos, eles são simplesmente uma questão de convenção. Isto é, na palavra o computador, não há nada de masculino em um computador. Simplesmente foi convencionado que se chamaria esse objeto de computador e que ele seria um substantivo masculino. Da mesma forma, não há nada de feminino em uma impressora, mas convencionou-se chamar o objeto que imprime de impressora e assim ele ser um substantivo feminino. Então é simplesmente uma ideia de convenção e não propriamente de algo que seja masculino ou feminino, que seja intrínseco aos objetos. Eu digo isso porque nós no grego nós vamos ter alguns substantivos masculinos e femininos que no português funcionam com outro gênero, e nós poderíamos pensar e talvez se confundir com isso. Mas eu já estou adiantando que o gênero dos substantivos é uma questão de convenção. Agora eu quero falar um pouco sobre as partes do discurso. E com isso, eu quero exemplificar aqui com uma frase. Mas eu chego daqui a pouco na frase. Eu quero falar, por exemplo, sobre o substantivo. O substantivo é uma palavra que denomina algo ou alguém. No caso da frase, o garoto desobediente quebrou a janela do vizinho, nós temos nós temos 3 substantivos aqui. Nós temos o garoto, nós temos janela e nós temos vizinho. São 3 substantivos que nós temos aqui, ou seja, 3 palavras que denominam algo ou alguém. Nós também temos o adjetivo. O adjetivo é uma palavra que modifica um substantivo ou outro adjetivo. E com isso nós também temos aqui, por exemplo, a palavra desobediente. Desobediente é um adjetivo, pois ele modifica a palavra garoto. Com isso nós temos então um adjetivo. Então aqui em azul nós temos substantivo, 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 e aqui nós temos um adjetivo. O próximo termo que nós temos para pensar é a preposição. A preposição é uma palavra que mostra o relacionamento, entre outras palavras. Aqui na nossa frase nós temos o garoto desobediente quebrou a janela do vizinho. A palavra do é uma preposição. Na verdade, aqui nós temos uma junção da preposição de mais o artigo definido o. Então, o garoto desobediente quebrou a janela do vizinho. Essa preposição de, ela que está aqui acoplada com o artigo definido do, essa palavra do, ela está relacionando as palavras janela com a palavra também vizinho. Então, isso é uma preposição.
Prosseguindo, nós também precisamos lembrar sobre dois termos que são muito importantes para a gramática. O primeiro deles é sujeito e predicado. A sentença nós podemos dividir entre essas duas partes. No caso aqui da nossa frase, nós temos: o garoto desobediente quebrou a janela do vizinho. Se nós queremos achar o sujeito é aquele ou aquilo sobre o que é falado. Então, quem é ou o que é aquele sobre quem é falado nesta frase? Bom, aquele sobre quem é falado é o garoto desobediente. Então, tudo isso é o sujeito desta frase. Mas nós também temos o predicado. O predicado é aquilo é aquilo que é falado acerca ou sobre o sujeito. Com isso, o que é falado sobre o garoto desobediente? O que foi falado sobre ele nessa frase? Exatamente, quebrou a janela do vizinho. Isso tudo seria, então, o predicado. Assim, nós podemos explicar as partes do discurso, mas nós também temos os artigos. O artigo que nós temos para lembrar é que é a palavra que vem antes do substantivo para indicá-lo como específico ou vago. Se nós queremos indicar um substantivo como específico ou então como definido, nós então usaremos a forma do artigo definido. No caso, nós temos aqui o garoto. O garoto é um artigo e, neste caso, é um artigo definido. Porque não é qualquer garoto, é o garoto. Nós estamos especificando aquele garoto desobediente que quebrou a janela do vizinho. Mas se nós quiséssemos deixar vago esse sujeito, deixar vago esse substantivo, nós poderíamos mudar para um garoto. Um garoto desobediente quebrou a janela do vizinho. Outro exemplo de artigo é o artigo a, que nós temos aqui. Também é um artigo definido. E se nós quiséssemos deixá-lo indefinido, nós o mudaríamos para uma. Então, um garoto desobediente quebrou uma janela, e se nós também quiséssemos mudar aqui, seria de um vizinho. Assim, nós estamos deixando vaga a ideia de quem é esse substantivo, de quem é esse sujeito, no caso, e nessa frase a gente pode perceber todas essas partes do discurso. Os substantivos, o adjetivo que nós temos aqui, a preposição, o sujeito e o predicado e a ideia do artigo. Precisamos falar aqui um pouco, mais uma vez, sobre a ideia de sujeito, posse e objeto, porque esses elementos vão ser fundamentais para as próximas lições. Então, dentro da ideia de sujeito, posse e objeto, vamos analisar a frase: o apóstolo envia o irmão para a igreja de Cristo. Quem é aquele sobre quem se fala nesta frase? Isso, nós temos aqui o apóstolo, é aquele sobre quem se fala, é aquele que envia o irmão para a igreja de Cristo. Então, por esse motivo, o apóstolo é o sujeito. Mas nós não podemos parar por aí. A ideia é de que nós também temos um verbo aqui nessa frase, e é o verbo envia. Aqui nós temos então o verbo. O verbo envia, quando nós olhamos para ele, nós precisamos pensar sobre o que o apóstolo envia, ou quem o apóstolo envia.
Dentro desse sentido, nós temos então o irmão. Quem é que o apóstolo envia? O apóstolo envia o irmão. O irmão é um objeto direto. E ele é um objeto direto porque ele não é acompanhado de preposição. Mas quem envia, envia alguém para algum lugar ou para alguém. Neste caso, nós temos para quem o irmão é enviado ou para o que o irmão é enviado. O irmão é enviado para a igreja. Para a igreja. Dentro desse ponto, então, nós temos uma preposição antes de igreja, o que torna, então, um objeto. Um objeto indireto. Por último, nós temos a igreja de Cristo. De Cristo nos dá uma ideia de posse. Então, exatamente, nós precisamos aqui mencioná-la, posse. Dentro dessa ideia, então, nós temos o sujeito, o apóstolo, temos o verbo transitivo direto e indireto, uma nomenclatura gramatical, mas você pode só defini-lo como verbo. Então, você tem o irmão, que é o objeto direto, já que quem envia, envia alguém. Então, o irmão, mas quem envia, envia alguém para, ou envia algo para alguém. Neste caso, o irmão foi enviado para a igreja, o que torna para a igreja objeto indireto. Mas é a igreja de Cristo, então isso dá uma ideia de posse, por isso mesmo nós temos essa questão de posse aqui nessa frase. Nós vamos falar agora sobre vocabulário. Eu já tenho falado algumas vezes da importância de você memorizar essas palavras. Então, lembrando que cada vez que nós passarmos por uma dessas listas de vocabulário, você precisa tomar nota delas e criar um método de memorização, que pode ser através de listas de vocabulário ou pode ser através também de cartões de vocabulário. O importante é que você crie o seu próprio método e assim você tenha sempre em mãos, seja lá onde você estiver, em uma viagem ou simplesmente quando você estiver em casa ou no ônibus, no carro, não sei. Aonde você estiver, você tenha em mãos essas palavras do grego e possa sempre estar passando por elas justamente para que você memorize. Tendo falado isso, vamos para a nossa lista de hoje. Nós temos a palavra kai hoje. A palavra kai significa o nosso i. I da partícula aditiva ele estudou e aprendeu. Por exemplo, a palavra i, partícula aditiva, significa no grego kai. Essa palavra vai aparecer muitas vezes no grego. Paulos significa Paulo. Você vai ver que muitas das palavras dos nomes próprios no grego, eles vão ser bem semelhantes ao português, é o caso de Paulo. Simon também é o nosso Simão. Petros significa Pedro. Perceba que essas três palavras, esses três nomes próprios, eles estão com a primeira letra maiúscula para indicar que são nomes próprios. Então, você tem também a palavra sabaton. A palavra sabaton significa sábado. Nós temos também a palavra grafê. A palavra grafê significa escritura. Da palavra grafê vem a palavra gráfica, porque na gráfica ela trabalha com escritos, mais ou menos essa ideia. Então, grafê significa escritura. Galileia, também com letra maiúscula, por ser um nome próprio, significa Galileia.
Fonê significa voz ou som. Da palavra fonê vem a palavra fonologia. Fono, neste caso, vai significar som ou voz também. E logia, geralmente, é um sufixo, uma parte da palavra que significa estudo. Então, fonologia é o estudo do som, o estudo da voz. É fácil e simples a gente lembrar. Pilatos significa Pilatos. Christos significa Cristo. Ego significa eu. Da palavra ego vem a palavra ego, em português, que significa eu. Ou também nós temos a palavra egocentrismo. A palavra egocentrismo justamente tem a ideia de alguém que tem o seu centro em si mesmo, no seu próprio eu. Então, egocentrismo, centro no eu. Abraão significa Abraão. Pneuma significa vento ou espírito. E da palavra pneuma, nós temos a palavra pneu em português. Justamente porque pneu é um objeto que está cheio de ar, está cheio de vento. Com isso, você pode ter a ideia clara de que pneuma significa pneu. Mas, lembrando de que também ela significa espírito, nós temos a palavra pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Nós também temos a palavra Dawid, com letra maiúscula, novamente, significa Davi. Talvez você já tenha visto o nome Davi com um D no final e a derivação dessa palavra, desse nome David, é o Dawid do grego, e também porque ela é uma transliteração do hebraico que também termina com esse som de D. Dentro das nossas aulas, nós vamos ter alguns exercícios de leitura. Eu já expliquei para vocês que dentro da nossa aula hoje nós iríamos entrar acerca de uma leitura de um manuscrito lá do século IV depois de Cristo. Esse manuscrito que nós vamos tratar hoje é o manuscrito do Códice Sinaítico. Antigamente, esse tipo de leitura, esse tipo de estudo, ele só poderia ser feito se o estudioso viajasse, às vezes, centenas, milhares de quilômetros para poder chegar até onde houvesse um manuscrito e ele pudesse estudar. Hoje, com a tecnologia e pessoas que se dispuseram a trabalhar, tirando fotos, fazer uma catalogação desses livros, desses manuscritos, nós temos acesso a manuscritos como esses, como o Códice Sinaítico lá do século IV, para que a gente possa estudar. Então, isso é realmente maravilhoso. Você vai perceber também que as letras são um pouco diferentes da forma como a gente estudou, mas eu vou explicar claramente isso para você e você vai ver como nesta aula você vai ler esse manuscrito, vai poder entender o que o manuscrito está dizendo e até mesmo a gente vai traduzi-lo juntos. Então, espero que você goste desse exercício de leitura e isso vai ser algo um tanto recorrente nas nossas aulas também, para que você capte bem aquilo que nós estamos estudando. E também é um lembrete de que você exercite a sua leitura do Novo Testamento grego. Então, não estude somente o grego quando estiver nas nossas aulas. Busque ter o Novo Testamento grego, ou buscar na internet também alguma leitura, algo nesse sentido, e faça essas leituras. Mesmo que você não entenda todas as palavras, mesmo que você entenda uma, duas ou três palavras, não sei. Mas o importante é que você, a princípio, possa ler, possa diferenciar as sílabas, possa fazer as ligações entre consoantes e vogais, enfim. É muito importante que você tenha esses exercícios de leitura. E como a gente vai fazer hoje, é uma lembrança para você de que você faça isso também nos seus estudos particulares. Então vamos ao nosso exercício. Eu quero primeiro notar com vocês que
esse nosso manuscrito, o Códice Sinaítico, ele está escrito em colunas. Então, conforme você pode ver aqui no vídeo, você tem aqui 4 colunas nessa página, e cada uma dessas colunas, ela é uma parte do texto. Ele é escrito de cima para baixo, da esquerda para a direita, como nós já sabemos. E ele é escrito assim justamente para que se ganhe espaço. O papel naquela época era bem caro. Então, quanto mais você economizasse no espaço, isso seria melhor. Desse modo, eu quero chamar a sua atenção para esse manuscrito. Ele é um manuscrito do livro de João. E hoje a nossa leitura vai estar em João capítulo 1, versículo 1. Então acompanhe comigo e veja a beleza desse texto grego. Agora aqui, fazendo um zoom no que nós estamos estudando. Agora chegando em João capítulo 1, versículo 1. Perceba que você tem en. Aqui em en, você está vendo um epsilon e um ni. Lembrem-se de que as palavras elas estão escritas em maiúscula. Lembrem-se também de que se elas estão em maiúscula é porque esse manuscrito é um pouco mais antigo. As letras minúsculas, os manuscritos em letras minúsculas, eles já são um pouco mais modernos, um pouco mais próximos de nós. Então, João capítulo 1, versículo 1, você tem en, epsilon maiúsculo, ni maiúsculo, isso é bem simples, fácil de ver. En archei, en significa no, archei, princípio. En archei, en significa era. Então, no princípio era. En, eta, ni, como você vê aí. Ho, logos. Logos. Perceba que em logos, o que você tem um lambda, um ômicron e um gama maiúsculo. E para que economize espaço e para que fique uma coluna bem feita, o escriba ele precisa fazer uma forma de adaptação. Então ele faz um ômicron e um sigma pequeno do lado do gama para que caiba dentro da coluna, para que fique organizado. Perceba também que não tem espaço e que não tem acentos. Tudo isso para economizar papel e o escriba possa escrever melhor dessa forma. Kai é a próxima palavra. Você vê aí um kappa, um alfa e um iota. Rho, você está vendo o ômicron aí. Então, Rho, logos. Agora sim, você tem um logos com todas as letras escritas de uma forma comum. Você conhece o lambda, o ômicron, o gama, outro ômicron, e você tem um sigma que é semelhante a um C. Essa é a forma como eles escreviam o sigma final. Nós temos também en novamente. E a próxima palavra é pros. Pros é uma preposição. Nós vamos ter aula sobre preposição no futuro. Mas a ideia é que logo depois de pros, você tem ton e você tem o que nós chamamos de nómina sacra. O que é isso? Esse θ com o ni e uma espécie de traço em cima dele é uma forma de abreviar a palavra Deus. Então, algumas abreviações eram feitas pelos escribas justamente para facilitar a sua escrita. Por exemplo, Deus é uma palavra que aparece muitas vezes. Se ele puder abreviar, ele vai ganhar muito espaço. E isso é chamado de nómina sacra, essas abreviações. Então, a palavra Deus está escrita de uma forma um pouco diferente aí,
mas esse theta e ni corresponde à palavra Deus. Então, pros, ton e theta ni, no caso aí, era o verbo, logos, era com Deus. E então nós temos Kai, novamente, e abaixo de Kai, aliás, não abaixo, né, na próxima palavra, na próxima linha, ainda nesta coluna, nós temos um θ e um sigma final. Eu já falei que parece com um C. E mais uma vez, um traço em cima deles, mais uma nomina sacra, novamente se referindo a Deus. Neste caso, I, Deus, e en, ho, logos. Então, o verbo era Deus. Com isso, você vê que você acabou de ver que você pode ter acesso ao Novo Testamento grego de uma forma simples, mesmo tendo sido escrito há muitos séculos atrás. Você acabou de ler um manuscrito do século IV. Poxa vida, como isso é interessante, como isso faz a gente vibrar diante de uma forma de estudar. Antigamente, os estudiosos precisavam viajar quilômetros, milhares de quilômetros, para ter um acesso a um manuscrito como esse. E agora ele está aqui diante de nós. Eu quero passar por essa forma escrita agora com as letras minúsculas, para ficar mais fácil para a gente perceber. Então, en, arrei, en, ho, logos, kai, ho, logos, en, pros, ton, theon, kai, theos, en, ho, logos. E por último, eu quero, para que você perceba aí em português e a gente veja essa semelhança. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa foi a nossa leitura de João, capítulo 1, versículo 1, no seu texto do manuscrito do Códice Sinaítico. Estamos finalizando a nossa aula de hoje, e você percebeu hoje que nós tratamos, como eu já tinha falado, sobre muitos termos do português. Espero que você tenha acompanhado, e justamente porque nós tratamos desses termos, a minha sugestão é que você tenha em mãos, quando você estiver estudando grego, uma gramática do português. Se você não tem uma sugestão é a gramática do Bechara, e outra sugestão é a gramática do professor Pasquale. São duas gramáticas interessantes e vão lhe ajudar, mas caso você já tenha uma gramática em casa, use a que você tenha em casa, certo? Para o nosso estudo do grego, nós não precisamos entrar nos meandros bem específicos das diferenças entre um gramático e outro gramático do português. Então, se você tem uma gramática em casa, use a que você tem, e tenha em mente de que, como o nosso curso é um curso de gramática do grego, nós vamos tratar muitos desses termos gramaticais. Mas se você entender bem desses termos gramaticais em português já, como nós vamos ver durante o nosso curso, você vai poder entender bem mais no grego. Isto é, o seu entendimento do português vai fazer uma grande diferença no seu entendimento do grego. Portanto, dentro dessa ideia, sempre busque ter uma gramática com você, e a minha boa notícia também é de que dentro do nosso curso, a cada vez que nós formos tratar sobre algum termo gramatical, algum conceito dentro da gramática, nós vamos fazer a relação com o português, para que você não fique meio perdido. Então vamos explicar como isso ocorre no português de uma forma mais clara, e então passar para que nós possamos ver essa relação com o grego. Então não se preocupe se essa aula foi um tanto técnica, um tanto muito explicativa ou até teórica demais. Você vai se acostumar com esses termos, e isso também vai depender de você, do seu estudo do grego e do seu estudo do português, para que essas aulas fluam de uma forma mais interessante.
Além disso, revise a sua gramática, revise os seus conhecimentos gramaticais, isso vai lhe ajudar grandemente. Espero que essa aula tenha sido uma bênção para você, espero que você tenha crescido no seu conhecimento, tanto do português quanto do grego, e nas nossas próximas aulas esses termos vão ficar mais recorrentes. Por outro lado, espero também que o seu conhecimento desses termos esteja crescendo a partir das nossas aulas. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima.